Fala minha gente, começando mais um Desenhando com Del Rey. E hoje eu vou fazer mais um dentro do PSD, das artes do retrospectiva do Castanhari 2022. Não sei se vocês chegaram a ver já a retrospectiva, senão eu vou colocar aqui embaixo para ficar fácil para vocês verem, né? Para vocês verem como ficou o filme, que o filme ficou muito bonito, né? Bom, eu fiz dois tipos de arte aqui pro retrospectiva, né? Todos são retratos, né? Eu até fiz um cenário, mas eu nem trouxe o cenário aqui para vocês verem, né? Uma das artes é essa aqui, que são as homenagens aos falecidos de 2022. E tem pessoas aqui que eu nem sei quem são. Então eu tenho que agradecer ao Castanhari, porque ele me fez, já a segunda vez, já que ele me faz conhecer pessoas e até fatos que eu desconhecia completamente. Pra quem não sabe, eu também participei do Retrospectiva 2022. Não foi pela Split, foi pelo combo, né? Fiz um freela pra lá, animando. E animei cenas do Retrospectiva. E então é a segunda vez já que eu me coloco à disposição do Castanhari. E agora eu tô fazendo pela Split, né? Split, pra quem não sabe, né? É onde eu trabalho já há alguns anos, né? Tenho que agradecer por me escolher para ajudar nesse tipo de projeto. E então foi um trabalho bem legal, foi com um diretor diferente, foi com uma equipe diferente, pessoal que eu não conhecia, né? E um deles é o Alex Cardoso, né? Alex Cardoso, para quem não sabe, está fazendo aí um game com a Split junto, né? Um game que está por financiamento coletivo, chama Entre as Estrelas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo também o link para vocês conhecerem, que vocês quiserem apoiar. É um game 100% brasileiro, feito pela Split, e o Alex Cardoso é quem meio que direcionou a arte assim, e a animação, tá? Talvez até ele venha aqui pro canal pra gente fazer uma conversa no Desenhando com o Del Rey, né? E ele se apresentar, contar a história dele, né? E se o Castanhari quiser também, já tá convidado. Eu sei que o Castanhari trabalhou com arte no passado aí, né? Se não me engano foi animador 3D, né? Então, Castanhari, vem contar a sua história aqui, vem me prestigiar e me ajudar no canal aí. Se você puder e quiser, vai ser muito legal, tá? Bom, uma das artes é essa aqui, tá? E a outra arte é essa arte aqui, nosso ex-presidente Bolsonaro, né? É uma arte que aparece especificamente numa parte da animação em que o comediante, o Defante, Rodrigo Defante, aparece aqui embaixo. Inclusive acho que tem um vídeo que viralizou aí dele e tal. Eu não acompanho muito, então eu não sei direito, mas eu tive essa referência aí do Alex, né? O Alex mandou pra mim. E aí falou, a gente precisa fazer uma pintura mais realistinha, né? Um pouco mais com brush aparente e tal. Você faz? Eu falei, é fácil e tal, né? Todo mundo fica meio cheio de dedo, né? Porque tem uma aura negativa sobre o ex-presidente. Mas eu curti fazer porque eu curto fazer retrato, gosto de pincelada aparente e tudo mais. Então foi uma oportunidade interessante, né? Tenho que agradecer ao Castanhari também a oportunidade, né? Porque se não fosse o Castanhari, eu jamais faria o retrato do Bolsonaro. Pessoas que você não vai fazer por interesse pessoal, né? Então, daí, obrigado, Castanhari, pela oportunidade de desenhar o Bolsonaro, de pintar o Bolsonaro. Então eu vou falar dessas duas artes, tá? Então, tanto dos falecidos quanto da arte da pintura do Bolsonaro, né? Então vou começar falando dessa aqui, e aí eu vou explicar desde o briefing, né? O que rolou desde o começo, como que a gente conversou isso aqui e tal, né? Então só para recapitular, eu entrei no projeto para animar mais uma vez, né? Por quê? Porque eu tinha animado em 2022, a gente foi informado dentro da produção da Split TV que eu já tinha trabalhado em 2022, então pareceu conveniente repetir a dose aí, não? Você já trabalhou em 2022, então trabalhar nesse também. E aí, só que pô, o projeto do Alex Cardoso é totalmente diferente do que eu fiz na Combo, né? A Combo a gente trabalhou majoritariamente com cutout, com puppets, com pecinhas vetoriais, né? E desenhos pré-definidos de cena, assim, e tal. Isso foi parecido, inclusive, com esse aqui. Mas o Alex Cardoso traz um programa diferente. Eu costumo trabalhar com animação em Toon Boom e ele trabalha com o Clip Studio, né? Eu achei muito interessante o programa. E aí por isso me pareceu um pouco em cima. Não sei se vocês sabem como é que isso funciona, mas a gente tem um prazo de realizar a coisa, às vezes um mês e meio, um mês, né? Então é muito pouco tempo para você fazer, então não dá para ficar aprendendo, né, programas novos, nem experimentando coisas muito diferentes
numa situação como essa, né? É muito arriscado. E aí só para complementar essa coisa do Alex Cardoso, ele trouxe toda uma estética anime, né? Eu acho que, não sei se foi um briefing do Castanhari ou se é porque o Alex Cardoso já está fazendo isso na Split. Depois ele pode explicar isso talvez na nossa conversa. Pareceu conveniente que fosse anime, né? Então ele foi anime. E apesar da minha arte especificamente não ter a ver com anime, foi coordenado por ele porque eu poderia ter essa liberdade de desenhar uma coisa um pouco diferente da estética do filme. E do que se refere a essa arte especificamente, são pessoas aqui conhecidas e desconhecidas da minha pessoa, né? E que eu recebi uma lista, né? Eu recebi uma planilha com todos os falecidos e links de referências, né? Essas referências eu montei uma imagem, né? Que inclusive eu acho que a partir dessas imagens, algumas imagens da planilha, não achei legal o ponto de vista, onde estava exatamente a angulação. Então o que eu fiz? Eu peguei outras imagens para poder dar o ângulo certo para mim desenhar, para não perder tempo desenhando do zero as pessoas, né? Então tentei pegar ângulos que já funcionavam para mim. Então é muito importante nesse caso as referências, já que eu estou desenhando pessoas e as pessoas precisam ser reconhecidas por todo mundo, né? E ainda mais quando eu não conheço as pessoas, daí fica mais difícil ainda, né? Então as que eu conhecia obviamente ficou mais fácil, as pessoas que eu não conhecia ficou mais difícil, né? Então aí eu fui passei na verdade aqui, né? Coloquei um layer por cima, pintei de cinza e coloquei um color assim, né? Pra eu ver só tons. Eu gosto de desenhar por cima com tons. E basicamente o que eu fiz foi fazer um esboço, né? Fiz um esboço inicial, que inclusive acho que nem tá no arquivo, né? Eu até já tirei, se eu não me engano. Já tirei, mas tá o traço, né? Porque como o arquivo tem todos os desenhos, eu falei, é melhor eu tirar algumas coisas aqui pra ficar mais leve, né? Então uma das coisas que saiu foi o esboço. Daí então, como é que funciona, tá, o processo? Então, eu vou mostrar aqui na DAW, mas basicamente é um processo que vocês já viram eu fazer em outros desenhos com Delray. Então basicamente eu tenho um traço, aí eu tenho a base de cor, né? E essa base de cor eu faço a sombra, né? Faço a sombra assim, e depois venho com o layer de brilho aqui, né? Esse é o layer de... Não, desculpa, acho que eu abri errado aqui. Aqui, ó, layer de brilho e layer de sombra, né? Ó, brilho e sombra. E aí, depois disso, eu venho com um filtro. É aquele filtro de sempre, né? Que vocês já conhecem. Do gradiente, né? Que eu jogo basicamente isso aqui normal, seria assim, né? Para quem não viu ainda um desenhando com Delray dentro do PSD, pode procurar as outras artes. Tem aquela arte do amigãozão, né, que não tem, acho que especificamente isso, mas a do orc e a da casinha que eu coloquei mais recentemente tem esse mesmo processo, tá? Mas aqui no retrato não foi diferente. Então eu fiz esse filtro gradiente aqui com uma cor fria em volta e uma cor mais quente no meio. E aí isso aqui está aplicado com overlay, né? Overlay. E com isso eu consigo dar um clima, né? Aí por que essa decisão também, né? É importante falar. Então só colocar aqui alguns trechos, né? Não sei se vocês viram como é que é o estilo, né? Mas o estilo é mais ou menos por aqui, né? E só tem uma linha de sombra básica, né? Uma linha de sombra básica e algum brilho. Aí o Alex falou assim pra mim, pô, mas as pinturas do cenário, né, são um pouco mais detalhadas, né? Tem uns prédios aqui que acho que fica bem evidente isso, né? Então, se você quiser fazer uma arte que fica no meio do caminho, a gente conversou isso, né? Vai ser bom, porque daí fica uma coisa com um pouco mais de destaque do que a arte dos personagens para animação, tá? Então foi basicamente isso que a gente conversou. Aí voltando no Photoshop, então aqui o que a gente fez foi criar então uns efeitos específicos para isso. Então eu meio que fui no meu rumo tradicional, mas calhou que o meu rumo tradicional é o que vinha a calhar para o projeto. Eu já fiz muita caricatura assim, já fiz muito retrato assim também, e aí
pareceu que era o melhor para esse projeto também. Então, beleza, então sombra, brilho, e aí a gente tem aqui depois uma luz diferente, tá? Aqui que eu vou mostrar no outro arquivo, tá? Bom, todos os personagens são o mesmo processo, tá? Se eu pegar aqui qualquer um aqui e fizer isso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dividido só o plano, o terceiro plano, né? Com todas as pessoas aqui que eu desenhei, né? Por exemplo, a Susana Napolini aqui, ó, tá? Que tá do lado da Gal Costa. Ela também é a mesma coisa. Então eu tenho lá a cor base, eu tenho o brilho, eu tenho a sombra, tenho o traço, o filtro, né, com o gradiente e essa luz lateral que foi direcionado pelo Alex, que viesse uma luz lateral ali, que batesse uma luz lateral e que desse essa impressão, né, de mais bonita, assim, de uma estética diferenciada, né? Então foi isso que a gente fez. Aí alguém pode perguntar, pô, mas você fez exatamente o mesmo processo em todos? Sim, só variei a luz um pouco, né? Só fez uma diferença talvez de filtro nas luzes e tal, mas o processo é mais ou menos o mesmo. Como eu disse, a gente tem pouco tempo e era importante que eu encontrasse uma maneira de trabalhar que fosse rápida, né? Porque são muitas pessoas, né? E a gente precisava funcionar rápido. Tá faltando o filtro dela aqui. Por isso que tava esquisito. Mas tá beleza. Uma outra coisa que eu acho interessante falar desse quadro especificamente é que foi sugerido pela Split e aceito pelo Felipe Castanhari, e eu achei excelente, que a gente fizesse uma homenagem ao Danny Boy, tá? O Danny Boy é essa caricatura, esse desenho aqui que eu fiz, né? Esse rapaz de bonezinho de óculos. Ele é um cara que trabalha com a gente há muito tempo na Split, né? Trabalhou comigo já há mais tempo até do que na Split. A gente se conhece desde a época do Amigãozão, quando eu trabalhei no Rio em 2010. E muito apropriado fazer uma homenagem para ele também e colocar junto, né? Então foi muito legal fazer ele aqui, né? Foi muito legal a iniciativa. Então parabéns aí por todos por terem tido essa iniciativa de colocar ele e ficar num vídeo aí do Castanhari a homenagem. Olha lá, eu vou contar até 3 e eu vou trocar de camiseta e vou fazer um merchan. Quer ver? 1, 2, 3 e... O meu livro 4 tons foi feito em 2016 e ele conta com uma quantidade de artes minhas que são bem legais para quem está estudando pintura e até para entender essa mecânica dos 4 tons que eu venho falando, né? Que eu falei lá na arte do Orc, e pretendo fazer ainda um ilustrando em 4 tons especificamente aqui para o canal, tá? Aqui vocês puderam ver que nessa arte também tem isso, tá? E esses estudos começaram a partir desse livro, das artes que eu fazia de demonstração na escola que eu dava aula, e fizeram parte do meu livro. Quem contribuir com um livro, que custa R$15, ganha também uma ilustração, um desenho. Eu vou colocar aqui também o videozinho enquanto eu termino de falar, para vocês poderem ver eu fazendo o desenho para uma das pessoas que contribuiu aqui com o canal, que é um seguidor lá do Instagram. Beleza, então antes de continuar e mostrar o outro arquivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o processo, tá? Eu tinha gravado aqui já, e eu vou mostrar então o processo da Elizabeth aqui que eu fiz. E eu não vou pôr tudo, né? A gente vai dar um play aqui rapidinho, mas só para mostrar para vocês, eu faço uma seleção geral aqui, tá vendo? E duplico e aplico esse filtro aqui que eu falei para vocês com o gradiente, tá vendo? Então eu fiz uma camada com esse gradiente por cima. E aí eu jogo tudo por cima e overlay, tá vendo? Jogo overlay por cima. Aí eu dou uma regulada, né, para ele não ficar tão escuro e tal. E aí aqui eu mostrando todos os layers que tem, né? Aí aqui eu tenho, isso é importante mostrar, ó, aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, aqui tem uma paleta, tá vendo? Essa paleta é a paleta que eu separei para fazer as coisas que, as cores que são sombra, brilho e efeito. Então cada uma dessas cores aqui é uma dessas cores de efeito específico, né? Então o amarelo é o brilho lateral, o verde é o brilho da pessoa, né, o brilho que fica na cara da pessoa, e a sombra é o azul. Então eu deixei essas cores aqui para eu não precisar ficar entrando em layers para pescar a cor de volta, né? Eu não faço paleta, né, no Photoshop, então
Daí eu vou ali no cantinho, pego a cor que eu preciso e começo. Daí eu começo a desenhar aqui, então, num outro layer, o brilho do rosto da Elizabeth, né? Ó, então é isso basicamente, tá vendo? Pego um brush e saio fazendo os riscos e tal. Vou adiantar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Ó. É basicamente isso, tá? E aí depois eu até continuo já com ele em overlay, né? Ó. Troco para overlay e mando ver. Tá? E aí depois tem uma outra coisa que eu faço que é uma duplicata, né? Ó, uma duplicata da silhueta, né? Então, eu dupliquei a silhueta e joguei tudo escuro aqui no Lightness. Ele virou uma silhueta preta. E essa silhueta preta eu desloco e dou um Free Transform aqui, mexendo para fazer um filete de luz lateral, né? Tem outras maneiras de fazer no Photoshop isso, mas essa eu acho que é uma mais rápida, que é mais curto fazer. Então, daí o que eu faço? Eu pego ela, deixa eu mostrar como é que foi isso exatamente, tá? Mas o que eu faço é subtrair, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Antes de fazer isso, não aparece aqui. Olha lá, tá vendo? Aqui eu vou subtrair a forma da Elizabeth da forma dessa sombra que eu fiz ainda, né? E aí vai sobrar aquele filete. E aí é isso que eu subtraio e sobra ali selecionado, tá vendo? Tá selecionado aqui no final, só isso. E depois eu vou lá e pego a cor amarela, e que é a cor do brilho, né? E jogo. E depois eu coloco o efeito overlay, né? Coloco o filtro overlay. Só que um só não é suficiente, então eu coloco 2 vezes. Mas antes de fazer isso, eu coloco um gradiente para dar uma brilhada maior, parecer um glowzinho assim, né? E é isso. Todos os personagens foram feitos dessa mesma maneira, tá bom? Tá legal para mostrar para vocês como é que é a confecção. Então no Bolsonaro, primeiro eu vou colocar já o vídeo. Vocês verem, então eu tinha uma referência aqui do Bolsonaro. E basicamente o que eu fiz foi desenhar, né? E começar a partir do desenho. Fiz uns ajustes e tal ali, tá vendo? Melhorei um pouco a sombra e aí começo a desenhar uma sombra geral. Desenhei uma sombra geral, que é muito parecido com todos os processos que eu mostrei já aqui em outros lugares. Quando eu faço pintura tradicional e quando eu faço pintura digital de uma forma menos rápida, né? Onde eu posso ficar mais tempo fazendo, às vezes eu não faço dessa forma de criar uma sombra inteira de recorte, tá vendo? Mas nesse caso eu optei por fazer, porque daí eu consigo, meio que naquele raciocínio do stencil, vocês já viram alguns stencils que seguem essa lógica, né? Eu consigo já ter todas as áreas que eu preciso. Aí aqui tem uma manha legal, que eu já falei já em outros, dentro do PSD também, que é colocar o brilho embaixo da sombra, né? E essa sombra aqui é interessante falar, tá? Porque até aqui ela tá normal, né? Ela é um azulzinho normal. Depois eu coloquei ela em multiply, né? Sempre trabalho dessa forma, sempre coloco o multiply em sombra e o brilho em overlay. E aí o brilho eu coloco por baixo da sombra. E o que isso acontece? Acontece que aquela sombra em overlay ela vai multiplicar. E aí vai criar um reflexo, né? Uma contraluz azulada, que inclusive depois eu dou uma abusada geral, até pus muito, né? Mas eu coloquei geral assim, tá vendo? E aí aqui eu começo a selecionar as áreas, tá? Eu faço isso de uma forma muito pouco ortodoxa, mas é a forma que eu faço, tá? Eu seleciono e vou meio que subtraindo da forma geral. E aí depois eu transformei tudo para cinza, dei uma regulada em alguns detalhes, né, de sombra e tal, coloquei um pouco mais de áreas. Aí eu troco tudo para cor, né? Isso aqui as pessoas já me viram fazendo em outros... deixa eu voltar aqui antes. As pessoas já me viram fazendo isso se eu não me engano, no da casinha, né? O último, aquele dinossaurozinho na casinha. É dessa forma que eu faço também. No Dino, se eu não me engano, também foi dessa forma. Então, o que eu faço basicamente? Depois que eu tenho cada layer com o tom, eu vou e transformo no Colorize esse tom em cor.
E aí eu vou dentro da representação procurar cores que honrem tanto a tonalidade quanto o que eu quero representar na forma da pessoa ali, né? Então basicamente isso, tá? Eu vou adiantar aqui só pra te ver, ó, mas vai lá, tá vendo? Só as áreas sendo transformadas em cor, né? Aí depois eu peguei a sombra, né? A sombra tem essa coloração que não é cor nenhuma, é um cinza, né? Multiplicado por cima de tudo. Depois eu peguei e transformei ela nessa cor alaranjada aí, né? Acho que esverdeada na verdade, né? Ó, lá no layer dá pra ver que é meio verdinho, né? E aí esse verdinho, ele multiplica em cima de tudo, também cria mais variação de cor, tá? E o Bolsonaro ficou meio loiro, né? Não é loiro, né? Ele é um cara grisalho, né? Então, daí... e aqui tem uma manha, uma coisa que, na verdade, o que eu fiz? Eu multipliquei todas as bases de cor e joguei um filtro, joguei, na verdade, um blur, e eu coloquei ele por cima, meio que dando um efeito, assim. Pra quê? Pra que não ficar um recorte muito evidente, eu deixei um blurzinho ali pra dar essa aparência mais de pintura mesmo, né? Depois disso, eu começo então a fazer a parte do fadezinho, né? Do soft edges, né? Que a galera chama, que é a passagem tonal, né? O degradê. Mas antes de falar isso, eu queria falar só um detalhe, tá? Que o raciocínio do desenho desse Bolsonaro é igual ao dos retratos dos falecidos, que é igual a maioria das coisas da lógica dos 4 tons que eu faço. Eu sempre começo, para quem não conhece essa ideia ainda, eu sempre começo com 4 tons e depois eu coloco mais tons se for necessário. Esse Bolsonaro fica muito evidente essa ideia de começar com 4 tons e depois mudar para mais tons, né? Porque aí a hora que eu começo a dar os efeitos, ó, tem muitos efeitos diferentes aqui. Olha lá, eu tô apagando sombra, né, com brush. Tem hora que tem vários tipos de efeitos que eu vou fazer, né? Olha lá, aqui eu vou pintar um pouco mais, vou pintar por cima, tá? E aqui já virou meio que uma pintura mesmo por cima, né? Esse layer é um layer estacado aqui em cima, tá vendo? Que eu vou só detalhando mais e colocando mais informação e deixando mais parecido e tal, né? E aí coloco mais um layer de brilho, vai detalhando, aí deixei ele mais grisalho, coloquei um cinzinha no cabelo, né? Tudo em layers por cima, tá? Então a ideia de pintura rápida que eu tenho é mais ou menos essa, tá? Começar com os 4 tons, fazer como se fosse uma ilustração básica, assim, meio stencil, linhas de recorte, e depois eu venho renderizando melhor as áreas para elas integrarem, né? Criar degradês. Eu acho que a arte final nem ficou assim, né? Vamos ver lá. Acho que tem até um pouco mais de detalhe aqui na arte final. Tem mais uns detalhes e tal, né? Mas aqui, tipo... ainda depois tem uma parte de filtragem ainda por cima e tal, que eu vou apagar aqui só para vocês verem, né? Mas basicamente, ó, aqui tem mais um layer de detalhamento, então eu vou melhorando, né, a renderização, até meio que pensando em deixar pinceladas mais aparentes e tal do que estava no início, e aí vou deixando a coisa mais definida também. Mas é basicamente isso, tá? Então esse layer aqui seria um layer onde está todo o processo, tá vendo? E aí aqui tem o traço ainda, e se eu for apagando, vocês vão achando, a gente vai desmanchando isso que vocês acabaram de ver, tá vendo? Eu curto trabalhar dessa forma, tá? Porque eu gosto de ver como é que vai ficando o processo, né? Filtro, daí aqui a gente tem umas coresinhas para dar uma colorida no rosto do Bolsonaro, aí tem o brilho e tem um outro brilho ainda por cima, que eu nem sei se ficou, na verdade. Não ficou, esse aqui não ficou, esse aqui estava apagado. E é isso, tá, gente? Então, e aí depois, claro, faço um brushizado aqui pintado atrás, ó, tá? E pronto, é dessa forma que eu fiz aí. Bom, é isso que eu tinha para falar do Bolsonaro, eu acho, né? Deixa eu ver.
Então é isso, gente. Foi um prazer participar do projeto. É muito legal a visibilidade que o Castanhari alcança, né? Então é muito legal de ver até onde você pode chegar com o teu trabalho, né? E é muito interessante essa ideia, né, da retrospectiva também, de a gente repassar junto e tudo ser ilustrado, que acaba cativando mais as pessoas, né, envolvendo as pessoas na lembrança e tal. Então eu fico grato pela oportunidade, tanto da Split aí, quanto do Castanhari. Então é isso, gente, valeu. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar. Comenta aí o que vocês acharam das artes, se ficou alguma dúvida do processo aqui, que eu possa esclarecer, posso fazer talvez até um vídeo adicional para mostrar alguma coisa específica. Já fica como dica também. Não esquece de ver os outros vídeos do canal, a gente tem conversas, a gente tem tutoriais, aulas, né, também, tem umas pequenas aulas. E em breve temos novidades em relação a aulas também, hein, gente? Vamos falar. Então até a próxima, obrigado por acompanhar, valeu!